Bom dia. Porque lá a gente diz bom dia. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor vos sejam multiplicadas. Como o pastor falou, sou o pastor José Carlos Cardoso da Silva. Não sou parente do Henrique Cardoso nem do Lula. E minha esposa está ali sentada, gostaria que ela ficasse de pé para que os irmãos que não o conhecem, conheçam. Gostaria que ela ficasse de pé. Minha esposa, companheira desde 16 anos de idade. Nós começamos a namorar e depois de 4 anos e meio nós nos casamos. E em janeiro agora nós completaremos 50 anos de casado. Nós temos 3 filhos, Davi, Débora e Jonatas, todos servindo ao Senhor. Nós temos 4 netos, 2 netas, Cláudia e Laura, e 2 netos, Lucas e Levi. O nosso filho mais novo ainda não casou, ele está esperando no Senhor, assim ele diz, e vamos continuar caminhando na nossa jornada até aquele dia que o Senhor disser: vem, servo meu, entra para o gozo do Senhor. E aqui estamos fazendo o trabalho do Senhor, como o pastor disse, trabalho na missão desde o ano de 1989. Depois que saí do seminário, comecei a trabalhar com o missionário, o pastor Frederico Ó, e ele também foi uma pessoa que realmente nos encaminhou para a obra do Senhor. E ali nós começamos, ele e eu, um trabalho novo num bairro que não tinha trabalho batista, e nós começamos a trabalhar numa garagem, onde só tínhamos 8, 10 crianças, e sua esposa, a esposa do missionário, tinha essa classe de crianças chamada Boas Novas. E ali daquela sala nasceu uma igreja, que hoje é uma igreja grande. Essa igreja tem crescido muito, Deus tem abençoado o trabalho. E essa igreja já enviou vários missionários para vários lugares, até do mundo, e ela continua se expandindo. A igreja tem um seminário, e Deus tem abençoado grandemente esse trabalho. Depois, por motivo de enfermidade, eu tive que deixar a igreja, fiz um transplante de fígado, e depois desse transplante eu não podia nem trabalhar na missão e na igreja, tive que escolher, e eu fiquei trabalhando somente na missão. E graças a Deus nós estamos esse tempo na missão trabalhando. Também Deus tem abençoado grandemente o trabalho. Começamos, os pioneiros começaram o trabalho no Acre, depois foram para o Amazonas, e depois vieram para cá, para o Rio Grande do Norte, e agora já estamos na Paraíba. Deus tem abençoado grandemente os seus obreiros. E eu gostaria de ler um versículo nesta manhã, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 2, 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Podeis sentar. Nós poderíamos falar hoje sobre o tema: a morte de Cristo nos ensina a viver. Nós sabemos que a Bíblia diz que Cristo era um homem perfeito, nascido sem pecado, não cometeu pecados, era santo, inocente, puro,
e separado dos pecadores. Em sua vida, ele é o nosso exemplo perfeito. Em sua vida, ele é o nosso exemplo perfeito. Devemos sermos santos como ele é santo. Devemos ser puros como ele foi puro. Devemos ser amável como ele foi amável. Devemos ser sábios como ele foi sábio. Devemos ser humildes como ele foi humilde. Devemos ser obedientes como ele foi obediente. Nosso serviço deve ser sempre semelhante ao dele. Nossa atitude para com o mundo deve refletir a atitude dele para com o mundo. Então, entendemos que a vida de Cristo foi uma vida exemplar para ser seguida. A revelação de uma pessoa, sobre nós mesmos, ela só ocorre geralmente quando estamos passando por provações. Quando estamos passando por provações, nós revelamos o nosso caráter. Quando estamos passando por adversidade, nós revelamos virtude ou falta de virtude. E na sua morte, Jesus confirma o caráter perfeito que ele manifestou lá durante todo o seu viver, até a sua morte lá na cruz. Em sua morte, Jesus nos ensina como viver. Ele morreu para nos mostrar como devemos viver. Como poderíamos saber que o Senhor Jesus se revelou lá na cruz e, através do que ele falou, nós poderemos ver o que ele tem para nos ensinar? Ele pregado numa cruz. Como poderíamos saber? Somente através da sua fala, porque as outras coisas ele não podia fazer. Aliás, até podia, mas ele estava ali na cruz para cumprir o propósito do Senhor. E mesmo passando por sofrimentos, ele tem algo para nos ensinar nesta manhã. Para aqueles que foram alcançados pela sua graça, aqueles que foram salvos, Jesus não somente na sua vida, mas nos últimos momentos da sua morte, ele nos ensina como viver. E nós vamos nesta manhã ouvir o que ele diz para nós nos últimos momentos da sua vida, e que estas palavras nos ensinam grandemente como salvos por Jesus Cristo. Que você nesta manhã, que nós nesta manhã, ouçamos o que o Senhor Jesus vai nos dizer nos últimos momentos da sua vida, e que isso sirva de regra, de virtude para nossas vidas como servos do Senhor. Algumas afirmações de Jesus nos últimos momentos da sua vida vêm nos ensinar lições preciosas de como viver como servos salvos pela graça do Senhor. Então nós vamos ler a primeira afirmação de Jesus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23. Todos participem para nós juntos aprendermos da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem, eles não sabiam. O que é que nós aprendemos sobre esta afirmação de Jesus para nós, salvos por Jesus Cristo? Nós aprendemos que nós, salvos por Jesus Cristo, devemos perdoar uns aos outros.
Esta é a lição que Jesus está transmitindo para nós lá na cruz, pregado, sendo maltratado, vilipendiado. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, Cristo morreu perdoando aqueles que o perseguiam, aqueles que pecaram contra ele, aqueles que o maltratavam. E esse, meus irmãos, para nós salvos, é um princípio pela qual devemos viver, perdoando uns aos outros. Em sua morte, Jesus revelou um coração perdoador. Será, meus irmãos, que nós temos revelado no nosso viver diário esse mesmo coração perdoador? Será que nós temos disposição para perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos criticam, aqueles que levantam calúnia sobre nós? Será que nós temos esse espírito perdoador, como Jesus Cristo teve, mesmo sendo maltratado? E lhes dizia: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Jesus mostrou, como eu disse, um coração perdoador, mesmo com uma vida experimentando o pior tratamento que o ser humano já passou, Jesus passou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ele fez o mundo, veio ao mundo, e a Bíblia diz que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E nós observamos isso desde o seu nascimento, ele sendo perseguido, ele sendo rejeitado. Desde o seu nascimento, nasceu numa manjedoura, não tinha lugar para ele nem nascer. Ele que criou o mundo, ele que é o soberano rei dos reis, senhor dos senhores, ele que estava no princípio com Deus, desde a criação. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando veio ao mundo, os seus, aqueles que achavam que era dele, não o receberam. Então, desde o seu nascimento, procuraram tirar a sua vida. E a sua vida foi uma vida de perseguição. Tentaram matá-lo várias vezes. Mas ele... até levaram à cruz. Conseguiram levar ele à cruz. Depois de tanta perseguição, levaram ele à cruz. E no momento mais crucial da sua vida, perto da sua morte, ele tem uma lição preciosa para nos ensinar: perdoe os outros. Do ponto de vista humano, isso era impossível. Jesus perdoar aqueles que estavam na sua frente, humilhando, caçoando, mangando, fazendo tudo. Mas ele perdoou. Ele nunca perdeu de vista essa virtude do perdão. Ele estava sempre disposto a perdoar aqueles que o ofendiam. Nós não encontramos Jesus agindo com vingança, com ódio, com rancor daqueles que o perseguiam. Então, isso é uma lição muito preciosa para cada um de nós. Sabe por que também, meus irmãos, Jesus perdoou? Disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus conhecia a pecaminosidade do homem. Vocês já imaginaram se Jesus não tivesse perdoado aqueles seus perseguidores, aqueles seus inimigos? Vocês já imaginaram se Jesus quisesse, como ele disse? Vocês pensam que se eu quisesse, eu pedia a Deus legiões de anjos e eles iam aqui me livrar? Mas Jesus continuou lá na cruz. Ele só podia fazer isso porque ele veio para salvar o pecador. Se Jesus não tivesse perdoado aquela multidão, nós também não poderíamos ser perdoados. Porque Jesus entendeu a pecaminosidade humana. Ele sabia que os seus executores não o conheciam. Ele sabia que os seus executores estavam matando o príncipe da paz, o príncipe da vida. Estavam matando o seu Criador, estavam matando o Messias. Mas Jesus sabia que eles precisavam de perdão. Ele sabia que eu e você, nós precisávamos de perdão.
se os nossos pecados não fossem perdoados, nós não teríamos acesso à presença de Deus. Se nossos pecados não foram perdoados, nós não podemos ter comunhão com Deus. Os seus pecados já foram perdoados? Você tem certeza que os seus pecados foram perdoados por Jesus? Tem alguém aqui que ainda os seus pecados não foram perdoados? Se os seus pecados ainda não foram perdoados, Jesus já perdoou. O que você precisa é ir a Ele e pedir perdão dos seus pecados. Todos aqueles que estão aqui, que foram alcançados pela graça de Deus, seus pecados foram perdoados. Aqueles que são salvos, os seus pecados foram perdoados. Porque se não foram, não podem entrar no reino de Deus. E Jesus sabia disso. O único meio para você entrar no reino de Deus é se seus pecados foram perdoados por Jesus e mais ninguém. Eu lembro-me que quando eu tinha 10 anos de idade, eu estudava no colégio religioso. E era obrigado eu ir assistir às missas. Criança de 8, 9, 10 anos. Quando completava 10 anos, eu tinha que fazer a primeira comunhão, se eu quisesse continuar estudando naquela escola. E eu já estava a ponto de não estudar mais na escola, porque o ano que viria, eu completaria 11 anos, e já tinha passado dos 10. Eu não poderia estudar na escola mais, porque eu não tinha feito ainda a primeira comunhão. E vocês sabem o que é a primeira comunhão? Alguém já fez aqui a primeira comunhão? O que é que você diz lá para o padre? Perdão dos... Ele perdoa? Ele não perdoa. Por que ele não perdoa? Porque ele é pecador também. Um pecador não pode perdoar o pecado do outro. Jesus tinha pecado? Não. Aí, pastor. Jesus não tinha pecado. E graças a Deus, naquele ano, que tinha que me prestar comunhão, meu pai foi transferido do trabalho dele, lá onde a gente morava, para Manaus. E eu, graças a Deus, eu não confessei o meu pecado a um homem. Eu confessei o meu pecado a Cristo. E Ele perdoou os meus pecados. Já perdoou os seus? Glória a Deus. Se Ele não perdoou os seus, você precisa ter os seus pecados perdoados. Se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que ter os seus pecados perdoados. O perdão, meus irmãos, é a maior necessidade que o homem tem neste mundo. É o perdão dos seus pecados. Se ele não tiver o perdão dos seus pecados, ele não vai a lugar nenhum. Não importa que ele seja rico ou pobre, muito conhecido na sociedade, seja um grande homem, se ele não tem os seus pecados perdoados, ele está perdido. Infelizmente, este é o que diz a palavra de Deus. Jesus veio para perdoar pecados e salvar você da condenação que o pecado traz. O pecado condena o homem à perdição eterna. Então, esta lição, este ensino de Jesus é a maior necessidade do homem, ter o perdão dos seus pecados. E ali ele mostrou na cruz: Pai, tem misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. Perdoa os seus pecados. Eles precisam de perdão. E os crentes, meus irmãos, nós devemos procurar mais, devemos nos preocupar mais com o perdão de Deus para aqueles que pecam contra nós do que a vingança. Muitas vezes nós estamos preocupados em que Deus, aquele fulano fez isso comigo, me maltratou. Senhor, vinga aquela pessoa. Não faça isso. Perdoe. Perdoe, porque você vai tirar das suas costas um peso. Aquele que carrega ódio,
ira contra o seu irmão, ele não pode ter comunhão com Deus. Ele precisa dar o perdão daqueles que ele ofende. Vamos para a segunda virtude? Vamos ver o que é que Jesus ensina na sua segunda afirmação. Vamos para Lucas também, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo, aonde? No paraíso. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu quero saber quem está acompanhando a leitura. É muito importante, né? A gente acompanhar a leitura. Hoje estarás comigo no paraíso. A igreja dos testemunhos de Jeová, eles sabe como é que ele diz esse versículo na Bíblia deles? Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eles dizem que Jesus está dizendo naquela hora ali, que um dia ele está com Cristo no paraíso. Mas Jesus está dizendo, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O que é que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Para nós salvos, nós também que fomos salvos, como esse homem que foi esse, que estava ao lado de Jesus. Nós podemos aprender que Cristo, na sua morte, lá na cruz, ele manda nós alcançarmos os outros, ir atrás dos outros, buscar os outros que estão perdidos. Alcance os outros, busque os outros. Jesus estava pregado, estava lá sofrendo. O ladrão, os dois ladrões foram crucificados ao lado de Cristo, um à direita e outro à esquerda, em resposta ao pedido de um que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino, em outra tradução. Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava nos ensinando, alcance os outros. Você foi alcançado por esta graça? Por que você guarda com você esse tesouro precioso que o Senhor Jesus lhe deu? Quem acha um tesouro realmente não vai esconder. Quem acha um tesouro, o desejo, a alegria de mostrar aos outros é imensa. Mas nós temos um tesouro inigualável, superior a qualquer outro. O tesouro da graça, da salvação. E muitas vezes nós ficamos escondidos. Escondemos esse tesouro, o evangelho da graça, e não contamos para ninguém. Para aqueles que precisam, para aqueles que estão ao nosso redor diariamente, nós escondemos esse tesouro. Por que será, meus irmãos, que nós nos calamos muitas vezes? Paulo disse para Timóteo, aproveita as oportunidades, faze a obra de um evangelista. Meu irmão, isso é para nós também. Faze a obra de um evangelista, onde tu estiveres. Não precisa tu ser um missionário formado no seminário. Não precisa tu fazer um curso de teologia para evangelizar. Claro, você precisa conhecer a palavra de Deus. Claro, você precisa ser salvo pela graça de Deus, porque você só pode transmitir o evangelho se você for salvo, se os seus pecados foram perdoados. Se você não foi alcançado por isso, você não pode. Mas muitas vezes, meus irmãos, as pessoas usam de argumentos, para não dizer desculpas, eu digo argumentos. As pessoas usam argumentos. Eu não sei falar, eu não sei dizer um versículo, eu não sei evangelizar, eu tenho medo. Você tem uma coisa que o mundo não tem. Nós temos uma coisa que o mundo não tem. Sabe o que é? O Espírito Santo, que habita em nós. É Ele que nos encoraja para fazer a obra do Senhor, quando nós nos dispomos. Se nós não dispormos para fazer a obra do Senhor, o Espírito Santo não vai agir. Agora, se nós nos dispormos, Ele vai ajudar a gente, como Ele prometeu. Eu gosto sempre de usar o exemplo daquele cego de nascença.
que o Senhor Jesus cuspiu no chão, passou o lodo no rosto, nos olhos daquele cego, mandou que ele fosse no poço, e ele foi, obedeceu. Se ele não tivesse ido, ele não tinha sido curado. Ele obedeceu, voltou vendo. E as pessoas que eu conhecia como cego começaram a fazer pergunta: o que aconteceu contigo? As pessoas viram a transformação de vida naquele homem. Você era cego, o que aconteceu contigo? E ele dizia: um homem chamado Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Um homem chamado Jesus transformou a vida daquele homem. Ele já transformou a sua? Aquele cego foi perguntado não sei quantas vezes: quando você chegar em casa, abra sua Bíblia em João capítulo 9 e note, escreva na sua Bíblia quantas vezes os judeus foram perguntar daquele homem: o que aconteceu contigo? Quantas vezes? Foram até perguntar do pai dele. Meus irmãos, aquele homem foi tão perguntado que no final ele já ficou meio chateado. Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Meu irmão, se você não aprendeu ainda a testemunhar de Cristo, você não tem desculpa. Se você não sabe evangelizar, se você não sabe fazer alguma coisa, diga o que Jesus fez na sua vida, que isso é suficiente para eles realmente reconhecerem que você realmente teve uma vida transformada. Diga o que Jesus fez na sua vida, como aquele cego diz: ele acabou de ser salvo por Jesus, ele acabou de ser curado por Jesus. Ele não podia dizer muita coisa, meus irmãos, mas ele disse o principal, o que Jesus fez na vida dele. Diga, meu irmão, lá fora, o que Jesus fez na tua vida. Diga que eu era cego e agora vejo, eu vivia nas trevas e agora vivo na luz, eu era morto nos meus delitos e pecados e Jesus me deu vida, eu estava distante e Jesus me chamou, me trouxe, eu estava no lamaçal de pecado e Ele me tirou do lamaçal de pecado e colocou-me na rocha. Diga isso, que você está evangelizando. Saia para convidar, você está evangelizando. Dê um folheto, você está evangelizando. Diga uma frase: Jesus te ama, Jesus morreu na cruz pelos teus pecados. Você está evangelizando, você está alcançando os outros. Nós temos que nos dispor, meus irmãos. Jesus está nos ensinando. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, é difícil nós imaginarmos como Cristo, pendurado na cruz, sentindo o ódio de seus perseguidores, podia estar ao mesmo tempo interessado em salvação de uma única alma. Naquela situação, será que nós estivéssemos na mesma situação, nós estávamos interessados em salvar um perdido que está ao nosso lado? Doente? Estamos no hospital? Podemos falar de Jesus? Podemos. Vai depender da nossa disposição. O tempo está correndo, eu poderia contar exemplos de quando eu estava no hospital, mas o tempo está muito corrido. Eu estava no hospital, no transplante. Eu tive a oportunidade de levar almas para Cristo lá dentro da enfermaria. Alcance os outros. A sua missão, o seu compromisso era trazer homens e mulheres a Deus. Isso era o compromisso de Jesus. Trazer homens e mulheres perdidos para o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos também. Deus nos deu esse compromisso de levarmos pessoas a Cristo através do Evangelho. Alcance os outros. Como é possível o ladrão ir a Cristo nestas circunstâncias? Sabe por quê, meus irmãos? Esse ladrão foi a Cristo porque ele reconheceu que a salvação é do Senhor. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador.
E ele certamente ouviu falar de Jesus. E naquele momento ele clamou por misericórdia. As pessoas que estão ao nosso redor, eles precisam ouvir de Jesus. E é nós que temos que transmitir essa mensagem do Evangelho. Para isso nós temos que viver uma vida consagrada. Vamos para a terceira afirmação de Jesus. Vamos para João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 26 e 27. João, capítulo 19, 26 e 27. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, os discípulos amados, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. O que é que Jesus nos ensina nesta afirmação? Atenda à necessidade de outros. Atenda à necessidade de outros. Jesus expressou amor ao próximo aqui neste momento tão sofredor de sua vida. Diante dele, naquela cruz, estava uma multidão, ou um grupo de pessoas totalmente diferente da multidão que o perseguia. Um grupo de pessoas que realmente amavam ao Senhor Jesus, estavam sofrendo muito. Podemos dizer que tinha mais ou menos umas 6 ou 7 pessoas. Juntamente com o apóstolo João estava Maria, mãe de Jesus, que, segundo a profecia de Simeão, sua alma seria traspassada por causa de Jesus. Ela estava sofrendo em silêncio. Ao seu lado estava Salomé, talvez sua irmã, a mãe de Tiago e João. Havia também Maria, a esposa de Clopas, e Maria Madalena, da qual Jesus expelia demônios. Quando Cristo estava ali naquela cruz, morrendo, ele se preocupou com a sua mãe. Ele se preocupou com a sua mãe. Dentre a multidão, quem mais sofria naquele momento ali era a sua mãe. E ele se preocupou com o bem-estar da sua mãe. Estamos, meus irmãos, preocupados com o bem-estar do nosso irmão, que às vezes está passando por lutas, por problemas difíceis, dificuldades financeiras. Isso Jesus está nos ensinando aqui. Atenda à necessidade daqueles que estão precisando. É provável que José, naquela época, o esposo de Maria, já tivesse morrido. Se ele não tivesse morrido, Jesus não ia entregar a sua mãe a João. E também Jesus não ia entregar a sua mãe aos seus irmãos, porque seus irmãos ainda não haviam crido em Jesus. Só depois que eles creram em Jesus. Então, ele confiou a sua mãe ao apóstolo João. E por isso ele diz: cuida dela. Cuida dela daqui para frente, porque ela vai ficar abandonada. E ele se preocupou. Então, olhemos, meus irmãos, imitemos o amor que Jesus tinha ao próximo. Na cruz, ele experimentou o peso do pecado do mundo, a agonia da cruz, a ira de Deus Todo-Poderoso, um sofrimento muito mais interno do que o sofrimento externo, mas ele teve compaixão dos necessitados. No seu ministério terreno, ele também se preocupou muito com isso. Então, meus irmãos, é assim que nós devemos viver. Nunca tão dominado por nossos sofrimentos que perdemos de vista a necessidade dos outros. Muitas vezes estamos preocupados com os nossos próprios sofrimentos
e não nos lembramos que existem pessoas talvez sofrendo mais do que nós, e nos esquecemos destes que precisam da nossa ajuda. Às vezes um irmão tem um problema na igreja, às vezes ele não quer compartilhar, mas às vezes você sabe, muitas vezes os irmãos sabem da necessidade. Vamos olhar para os necessitados. Vamos prosseguir, porque o tempo está correndo. A quarta afirmação de Jesus está em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, o quê? Deus meu, por que me desamparaste? O que é que nós aprendemos aqui desta afirmação tão difícil de entendermos? Sabe o que é, meus irmãos? Compreender a seriedade do pecado. Compreendermos a seriedade do pecado. Será que nós temos um entendimento propício do quanto o pecado prejudica a vida do crente e do descrente? Eu comecei dizendo, perdoe. Agora nós temos que entender a seriedade do pecado. Jesus morreu entendendo a seriedade do pecado. Em resumo, meus irmãos, o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa. Ali o Senhor Jesus estava numa situação mais desoladora. A Bíblia diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava ali desamparado. Você sabe o que significa um ser humano desamparado totalmente? Uma das mais dolorosas palavras que uma pessoa pode usar para descrever a si mesmo: desamparado. Foi isso que o Senhor Jesus estava ali, sozinho, desolado, desamparado, abandonado. O seu clamor significa: Deus meu, com quem eu tenho grande comunhão, perene, ininterrupta, com quem eu, desde o início da criação, estou contigo. Por que tu me desamparaste? Por que, meus irmãos? O pecado. O pecado é visto fazendo isso na vida do próprio Filho de Deus. Agora imagine na nossa vida como pecadores. A mesma coisa. Os homens não poderiam separar Jesus do Pai. Os demônios não poderiam separar Jesus do Pai. O diabo não poderia separar Jesus do Pai. Ninguém poderia separar Jesus do Pai. A única coisa que separou Jesus do Pai foi o pecado. Levou o Filho de Deus a sofrer a mais devastadora realidade no universo: a separação de Deus. Aquele que estava no Pai e o Pai nele, aquele que era um com o Pai e o Pai um com ele, aquele que desfrutara de comunhão perfeita, eterna na Trindade, foi nesse momento abandonado por Deus. Por quê? Porque estava levando sobre si todos os pecados da humanidade. E Deus Santo não pode ter intimidade com o pecado. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. E naquele momento ele foi abandonado pelo Pai. O Pai virou as costas para ele.
Quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele atingiu o clímax dos nossos sofrimentos, do seu sofrimento, por causa dos nossos pecados. Embora zombado pela multidão e sofrendo escárnio, Jesus não respondeu nada. Você pode prestar atenção, ele foi escarnecido, vilipendiado, ele não falou nada. Mas quando houve aquela separação do Pai, ele gritou, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Veja, meus irmãos, a seriedade do pecado, trazendo isso para nós, salvos por Jesus Cristo, que já tivemos os pecados perdoados. Se nós andarmos em pecado, nós não vamos perder a nossa salvação, mas naquele momento em que nós estamos com aquele pecado escondido, talvez até de todo mundo, aquele pecadinho escondido, aquele ódio, aquela ira, aquele pecado que você faz que o pastor não sabe, ninguém sabe, nem sua esposa, nem seu esposo, nem o seu pai, nem sua mãe, jovem, adulto, adolescente. Se você tem um pecado, mesmo salvo, você está separado de Deus. Enquanto não pedir perdão dos seus pecados, você não pode ter comunhão com Deus. Você pode orar, mas as suas orações não são ouvidas. Você pode ler a Bíblia. Se você tem pecado, está separado. Volte logo para Deus. Faça como o filho pródigo. Eu sempre digo, por que o filho pródigo voltou? Ele voltou porque ele era filho. Ele era filho do pai. Se ele não fosse filho, ele não tinha voltado. Se você tem pecado, se você está desviado da igreja, e você não voltar, não pedir perdão, não se arrepender, porque você não é filho. Você precisa se converter. Você precisa se converter, porque o pecado separa o homem de Deus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em que a igreja tem se modernizado, tem as igrejas universais da vida, que as pessoas não estão preocupadas na salvação do pecador, estão preocupados com o bem-estar material que passa, mas não estão preocupados com a sua alma. Que esta igreja, ela está preocupada com a sua salvação, com o perdão dos seus pecados e de você viver uma vida santa, consagrada para o Senhor. Tenha cuidado, meus irmãos. Vamos manter o padrão dos fiéis. Vamos ser exemplo no amor, na bondade, na fidelidade, na consagração, na leitura da Bíblia. Porque o mundo está aí mesmo para tragar, para nos enganar. E quando um crente... Eu passei 12 anos trabalhando na igreja com o pastor Frederico, e a gente já sabia. Aquele crente que começou a deixar de... Ele vinha normalmente para a igreja. Ele vinha aos domingos, pela manhã, à noite, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E quando a gente começava a notar a falta daquele irmão, a gente dizia, vamos atrás, porque ele já deixou de ler a Bíblia, ele já deixou de orar, vamos ver se a gente recupera ele ainda. O crente tem que ter uma vida consagrada para o Senhor Jesus. Entenda a seriedade do pecado. A próxima, vamos encerrar. Vamos para João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está o quê?
O que é que nós podemos aprender dessa palavra está consumado? Termine o que você começou. Termine o que você começou. Por que Jesus disse, está consumado? Será que ele terminou? Terminou. Ele terminou a obra da nossa redenção. Glórias a Ele. Porque Ele terminou a obra da nossa redenção. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Deus nos deu uma obra a realizar. Todos aqueles que Ele salvou, Ele deu dons, talentos. Você tem feito a obra do Senhor? Uma coisa é terminar a sua vida. Outra coisa é completar a sua obra. Completar a obra que Deus colocou para você realizar. Quantos começam e não terminam? Esse ano, pastor Diego, pastor Lucas, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, eu estou disposto a sair com o Senhor para visitar, para evangelizar, para falar de Jesus onde eu estiver, no meu trabalho, na minha escola, onde eu estiver. E talvez você comece muito bem, comece entusiasmado, não é verdade? No começo do ano, normalmente. E quando chega lá para fevereiro, março, vem o desânimo. Por que será? Porque quando você decide fazer algo para o Senhor, não tenha nenhuma dúvida que vai aparecer as barreiras. Porque o diabo sabe que se você se levantar para mexer com o seu reino, ele vai ser derrotado. Pastor Frederico dizia, a igreja de Cristo nem imagina do poder que ela tem se ela se unisse em oração para sair lá fora, para evangelizar, para pregar. Ela não sabe o poder que ela tem, mas precisa estar unida. Se a igreja de Cristo não estiver unida, amanhã, não é amanhã, amanhã não tem mais, mas eu tenho uma mensagem que diz que nós precisamos estar unidos. Se nós não estivermos unidos, o Senhor não vai nos usar. Se houver alguma desavença no meio do povo de Deus, nós não podemos fazer a obra do Senhor. Você lembra da história de Josué, quando o exército de Israel foi lutar contra uma cidadezinha pequena, que eles achavam que com 2.000 pessoas, soldados, eles venceriam a cidade de Ai? Eles foram, o que é que aconteceu? Eles foram derrotados. Por quê? Josué se ajoelhou, colocou pano de saco cinza na cabeça e orou ao Senhor. O que é que Deus disse para ele? Levanta, Josué. Tem pecado no arraial, tem desunião no arraial, tem problema no arraial. Enquanto o problema não for tirado, Israel não pôde continuar a batalha. Depois que foi tirado o problema, Israel continuou a obra, continuou as guerras e continuou vencendo. Comece, meus irmãos, mas conclua. Para a maioria das pessoas, a vida termina, mas a sua obra não é acabada. Termine o que você começou. Vá até o fim, porque certamente Deus vai lhe honrar. Assim como Cristo realizou perfeitamente o que Deus lhe confiou a fazer, também devemos nós fazer o mesmo. Meus irmãos, nós temos que lembrar uma coisa, nós não estamos fazendo para agradar a homens. Seja qual for o trabalho que você faz para o Senhor, nunca esqueça disso. Eu estou fazendo para o Senhor, e no Senhor o meu trabalho não é vão.
Não importa que seja até você zelar o banheiro da igreja, servir um copo de água, você está fazendo para o Senhor. Então, quando você está consciente disso, você vai fazer sempre o melhor. Você vai chegar na hora certa para sair para convidar, você vai chegar no culto na hora certa, você vai ter tempo para ter um momento com Deus, em comunhão, em oração, em leitura da Bíblia. Quando você está consciente de que tudo que você faz, você está fazendo para o Senhor. Não faça para agradar o pastor, não faça para agradar alguns irmãos da igreja, faça para o Senhor. E todos, nesse pensamento, a igreja vai ser grandemente abençoada, haverá uma revolução, eu posso dizer até um avivamento, se a igreja estiver trabalhando para o Senhor. Então, comece, termine o que você começou, continue, as lutas virão, mas você permanece. Então, meus irmãos, eu ainda tinha mais duas coisas para falar, mas eu devo parar. Que Deus abençoe a você, e não esqueça o que Jesus nos ensinou nesta manhã. Que Deus abençoe.